Amém. Mais uma vez quero dar boas-vindas a todos que estão aqui pela primeira vez com a gente. Você que está pela primeira vez, se tiver um papelzinho, né, como a Ana Lua mostrou mais cedo, anota seu nome, seu telefone para a gente entrar em contato com você. Tá? A gente quer te conhecer melhor, a gente quer caminhar junto. Amém? Se você não frequenta uma célula, procure os líderes de célula no final do culto e comece a frequentar uma célula. Vocês viram aqui testemunhos vivos do que as células têm feito, né? E glória a Deus por isso. Então, galera, a gente tem sido ministrado nesse tempo sobre estarmos em obras, né? Tanto é que a gente fez as camisas e tudo mais. E tem sido um tempo muito precioso daquilo que Deus tem falado conosco a respeito desse tema, de nós estarmos em obras. E eu refletindo, né, a respeito desse tema essa semana, comecei a orar ao Senhor e eu comecei a refletir tudo que Deus tem feito, sabe? Eu queria muito também honrar a vida do pastor Aleph, a vida da pastora Leide. Eu creio que nós temos que gerar essa cultura de honra no nosso meio. Não é uma bajulação, é diferente de bajulação. Bajulação é outra coisa. A gente tem que honrar os nossos líderes, honrar aquelas pessoas que são instrumentos de Deus na nossa vida. Então, que a gente possa honrar todos os dias a vida do pastor Aleph, da pastora Leide, da nossa liderança lá na igreja de Filadélfia. Amém? Então, eu estava refletindo sobre esse tema, de nós estarmos em obras. E, sabe, me veio assim à mente, quando a gente vai fazer uma obra, a gente pode ter o melhor material, a gente pode ter o dinheiro para fazer a obra, mas o que a gente precisa para fazer aquela obra? Para que aquela obra saia do papel, saia de um sonho, saia de um projeto. Não basta ter um material, pode ser a melhor pedra que for, o melhor piso, eu posso ter o dinheiro que for, mas eu dependo de um pedreiro, eu dependo de um arquiteto para projetar aquilo ali, eu dependo de um pedreiro para chegar e botar a mão na massa e fazer aquela obra. Então eu creio que na nossa vida é a mesma coisa. Nós somos obras-primas do Senhor. Nós temos qualidades únicas, nós temos dons, talentos, mas se o Criador não colocar as mãos dele para fazer a obra em nós, não adianta nada. Então a base de tudo é a gente entender a nossa dependência no Senhor. Assim como quando nós queremos construir alguma coisa, a gente depende de um pedreiro, de um arquiteto para que aquela obra aconteça, na nossa vida é a mesma coisa. Essa é a base. Nós precisamos entender que nós somos dependentes do Senhor. Nós dependemos dele para que essa obra aconteça. Amém? Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, versículo 32. Provérbios, capítulo 3, versículo 32. Provérbios 3, 32. Vamos lá, todos acharam? Amém. Provérbios 3, 32 está escrito o seguinte: porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Não sei como que está aí a sua versão. Tem algumas versões que estão um pouquinho diferentes, que fala que nós somos amigos do Senhor. Um grande amigo do Senhor. Na minha versão fala que aos retos ele trata com intimidade. Isso é muito profundo. A gente precisa entender aquilo que a gente lê. O Senhor trata os retos com intimidade. Então nós precisamos buscar essa intimidade. Então, a partir daí, a gente precisa compreender, né, o que significa isso, ser reto, né, que a Bíblia diz, está escrito aqui. Aos retos ele trata com intimidade. Significa sermos homens e mulheres de caráter. Aquilo que o pastor Aleph ministrou semana passada, que foi incrível. Para que estamos em obras?
para que o nosso caráter seja moldado por Jesus. Então, a gente precisa entender isso, que aos retos ele trata com intimidade. O que significa isso? São homens e mulheres de caráter. Homens e mulheres que caminham em retidão no Senhor. E aí Ele nos tratará com intimidade. Quantos aqui querem ter intimidade com o Senhor? Todos nós, né, queremos. Então, isso é muito importante a gente entender, porque, como a gente estava falando no começo, nós temos dons, nós temos talentos que o Senhor colocou sobre nós. Nós temos um potencial enorme. Mas de nada adianta todo o potencial que nós temos, todos os dons que nós temos, todos os talentos que nós temos, de nada vai adiantar se a gente não tiver caráter. Eu posso falar da melhor maneira possível com palavras bonitas, eu posso escrever textos maravilhosos, eu posso pintar um quadro, eu posso cantar, eu posso fazer isso e aquilo, mas se eu não tiver caráter, de nada adianta. De nada adianta qualquer dom, qualquer talento, se a gente não tiver caráter. É por isso que em Provérbios 3:32, Salomão diz isso, que aos retos o Senhor trata com intimidade. Então nós precisamos buscar essa intimidade. Como todos nós levantamos a mão e falamos, Deus, nós queremos ter intimidade com o Senhor. Mas como nós temos intimidade com o Senhor? Através do nosso caráter moldado por Jesus. Então nós estamos em obras nesse tempo, amém? Amém? Nós estamos em obras, o Senhor tem feito essa obra em nós. Então, nós entendemos que para que essa obra seja feita, o nosso caráter precisa ser moldado. E aí eu quero compartilhar com vocês alguns pontos para a gente refletir na palavra. A gente vai navegar bastante aqui na Bíblia, para que a gente possa refletir como a gente pode ter esse caráter moldado pelo Senhor. Então, o primeiro ponto para a gente ter um caráter moldado pelo Senhor é a revelação. Através da revelação, o nosso caráter começa a ser moldado pelo Senhor. E aí a gente pode se perguntar assim, o que é revelação? É quando Deus me mostra um negócio grandioso, assim como Isaías teve aquela visão do trono e tal. Amém, pode ser. Mas a revelação é mais simples do que a gente imagina. Eu percebo que às vezes quando a gente fala sobre revelação, a gente logo associa a uma coisa assim, estrondosa e tal. Mas, cara, Deus quer revelar coisas simples para nós. Deus vai revelar coisas grandes? Com certeza vai. Mas a revelação não está significando apenas aquelas coisas grandiosas. Então, o que é revelação? Revelação não é aquilo que ninguém nunca viu. Revelação não é ver aquilo que ninguém nunca viu. Revelação é ver com os olhos de Deus. Revelação é quando a luz do Espírito Santo brilha no nosso espírito. Como essa luz aqui está iluminando, assim é o Espírito Santo, assim é a revelação. Ele ilumina aquilo que está escuro. Porque o que significa revelar? Revelar é trazer aquilo que estava em oculto. É mostrar aquilo que estava escondido. Isso é revelar. Então o Senhor quer trazer a revelação para nós. Para que esse é o primeiro ponto, para que a gente tenha nosso caráter moldado. É a revelação do Senhor. E isso é muito interessante a gente refletir sobre isso, porque essa revelação, ela vem primeiro no nosso espírito. Muitas vezes a gente quer uma revelação intelectual. Claro que é proveitoso a gente estudar, a gente fazer cursos teológicos, isso é fundamental. Eu tenho essa convicção, que é fundamental a gente estudar a Bíblia a fundo, a gente estudar teologia a fundo, para que a gente não seja levado por falsas doutrinas. Isso é fundamental. Mas essa revelação que nós estamos refletindo aqui, não é essa revelação intelectual. Não é uma revelação humana. Não é uma revelação que, se alguém chegar para mim e falar, não, essa revelação vem do Espírito Santo de Deus. Então essa revelação, ela é ministrada no nosso espírito. E quando essa revelação é ministrada no nosso espírito, ela é ministrada na nossa mente. Então primeiro o Espírito Santo ministra sobre o nosso espírito. E a partir daí ele ministra sobre a nossa mente.
Sabe, um exemplo muito claro da gente entender isso? Eu creio que não só eu, mas quase todo mundo aqui deve conhecer alguém que já leu a Bíblia, que até acredita em Deus, entre aspas, mas não foi transformado pelo Evangelho ainda. Eu conheço um cara que ele já leu a Bíblia 3 vezes. Ele já leu a Bíblia inteira 3 vezes, mas ele ainda não foi transformado pelo Evangelho. Sabe por quê? Porque ele não teve revelação. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, leem esse livro aqui como se fosse um livro normal. Se a gente lê isso daqui como a gente lê um livro normal, como a gente lê um post na internet, isso daqui não vai mudar nada na nossa vida. Isso daqui é mais um livro qualquer. Mas quando a gente lê a Bíblia, buscando a revelação de Deus, então Ele vai ministrar no nosso espírito. E através disso vai ministrar sobre a nossa mente. E aí vai vir a renovação da nossa mente, como Paulo diz. Dá para compreender o que eu estou querendo dizer? Então, esse é um exemplo muito claro de quando a gente consegue entender isso. De pessoas que a gente conhece, que, entre aspas, conhecem a Deus, mas não foram transformadas ainda pelo Evangelho. Por quê? Porque elas não tiveram revelação. Então, a revelação, ela é ministrada no nosso espírito. Por quê? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não adianta você querer entender a Deus de forma humana, de uma filosofia humana. Nós só vamos entender as coisas espirituais através do Espírito Santo. E tem muitas coisas que nós nunca iremos entender com a nossa limitação humana. Às vezes a gente quer uma explicação para tantas coisas, a gente quer resposta para tantas coisas. Mas, cara, não adianta a gente ficar fazendo uma comparação com a nossa mente limitada com a mente do Senhor. Então, as coisas espirituais se discernem através do Espírito. Então, esse é o primeiro ponto. Para que a gente tenha um caráter moldado por Jesus, é a revelação. E aí entra o segundo ponto. Depois que a gente tem essa revelação do Espírito Santo em nós, o que acontece? O Espírito Santo começa a mostrar quem nós somos diante dele, como nós temos caminhado. Ele vai começar a revelar para nós aquilo que estava oculto e vai começar a trazer à tona na nossa vida. Então, o segundo ponto é ter um coração humilde. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai mostrar como nós estamos. Quando a gente busca essa revelação e quando a gente tem essa revelação, o Espírito Santo ele vai mostrar como nós estamos. Então nós precisamos ter a partir daí humildade para reconhecer a situação que nós estamos e para caminhar em humildade. Nós precisamos entender que através da humildade o nosso caráter é moldado também. E aí eu vou te convidar a abrir lá em Mateus capítulo 5, que o próprio Jesus fala sobre isso. Quando ele está lá no Monte das Bem-aventuranças, e ele está falando a respeito de algumas coisas. E aí lá em Mateus capítulo 5, versículo 3. Mateus capítulo 5, versículo 3. Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso daqui não foi Paulo que disse, isso daqui não foi Isaías que disse, isso daqui foi o próprio Jesus que disse. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, quando nós temos um coração humilde, quando nós caminhamos em humildade, o próprio Jesus diz que o reino dos céus é nosso. O reino dos céus nos é dado quando nós caminhamos em humildade. Então, a gente precisa entender a profundidade disso que Jesus está nos falando. Tem uma frase que eu gosto muito, que até o pastor Aleph já falou algumas vezes. Essa frase diz o seguinte: a humildade não me torna melhor do que ninguém, mas a humildade me torna diferente de muitos. Então a humildade não vai te tornar melhor do que ninguém. Você não vai ser humilde para você mostrar para os outros que você é melhor, mas a gente vai caminhar em humildade para que através dessa humildade nós mostramos que nós somos diferentes de muitos.
Porque a nossa humildade não é para aparecer para os outros. A nossa humildade é para que o Senhor reconheça em nós um coração humilde. E como Jesus disse, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então que a gente tome posse dessa palavra que Jesus disse para cada um de nós. E isso é muito interessante, porque uma das coisas que mais impede que o nosso caráter seja moldado por Jesus é a falta de humildade. Porque se a gente for refletir, uma das coisas que mais afeta a nossa vida é o quê? O nosso orgulho. E eu seria hipócrita aqui de falar que eu não sou orgulhoso, que ninguém aqui é orgulhoso. Todos nós somos orgulhosos, cara. Não adianta a gente falar que não é. Tanto é que, assim, quando Jesus fala aqui, no capítulo 5 de Mateus, que a gente acabou de ler, a primeira coisa que ele fala, a primeira coisa que Jesus fala é: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus podia falar aqui: bem-aventurados os mansos. Podia ter sido a primeira coisa. Mas não, a primeira coisa que Jesus falou assim: ó, galera, vamos ser humilde. Por quê? Porque o orgulho que mata a gente, cara. Se a gente deixar o orgulho tomar conta de nós, aí que o nosso caráter nunca vai ser moldado por Jesus mesmo. Então a gente tem que matar o nosso orgulho todos os dias, matar o nosso eu, matar o nosso ego, todos os dias, para que a gente tenha essa humildade ministrada sobre nós, que a gente caminhe em humildade. Podemos pegar o exemplo do próprio Satanás, que estava no céu, o cara estava lá tranquilo, ele não podia ter ficado tranquilo, mas não, o orgulho dele falou mais alto, e aí Deus chegou para ele e falou assim: cara, um abraço, valeu, teu orgulho já deu já para mim, já, mete o pé daqui. Tá entendendo? Então, cara, a gente tem que caminhar em humildade. A gente precisa caminhar em humildade. E essa humildade não é só diante de Deus. Nós precisamos ter um coração humilde diante de Deus todos os dias, com certeza. Mas é a nossa humildade com o nosso próximo também. E eu entendo que é aí que é o mais difícil em cada um de nós, e eu falo por mim. É a nossa humildade no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na faculdade, na rua, seja onde for. Sabe por quê? Porque através da nossa humildade com o nosso próximo, Deus ministra sobre nós também. Muitas vezes a gente acha que somente a gente sendo humilde com o Senhor, Ele vai ministrar sobre nós, mas não. É através de outras pessoas que estão me ensinando a ser humilde, o Senhor vai estar ministrando algo em nós. A gente precisa entender isso. Deus usa as pessoas para que a gente aprenda muitas coisas. Então Deus pode permitir que muitas situações aconteçam no nosso dia a dia para que a sua humildade seja trabalhada dentro de nós. De alguém falar alguma coisa para a gente, de alguém ter uma atitude contra a gente, e aí a nossa humildade vai ser colocada à prova. Então a gente precisa caminhar com um coração humilde todos os dias. Porque quando a gente entende que pessoas vão ser instrumentos de Deus na nossa vida para que isso seja trabalhado em nós, a gente entende que o evangelho nunca é individual, cara. O evangelho, o cristianismo nunca é individual. Ele faz primeiro dentro de nós, sim, mas nunca é só para nós. Tudo que o cristianismo fala, tudo que Jesus diz, tudo que o evangelho nos ensina é coletivo. O próprio Deus nos ensina essa unidade. Porque desde a fundação do mundo Ele fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele não disse: eu faço o homem, eu vou fazer isso. Não, Ele fala: façamos, porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o evangelho nunca é individual, ele sempre é coletivo. Tudo que Deus faz em nós não é só para nós, é para as pessoas que estão ao nosso redor.
Tudo que Deus dá para cada um de nós não é só para a gente desfrutar lá tranquilo. É para as pessoas que estão ao nosso redor também. Desde as coisas mais simples até as maiores. Então, o segundo ponto para que a gente tenha um caráter moldado por Jesus é andarmos em humildade. Amém? E aí entra o terceiro ponto. O terceiro ponto, depois que nós temos a revelação do Senhor, depois que nós estamos caminhando em humildade, nós devemos buscar ter um coração puro. Todos os dias devemos orar ao Senhor: Senhor, dá-me um coração puro. E aí, lá em Mateus mesmo, como a gente estava lendo, no versículo 8, no capítulo 5, versículo 8, Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Isso daqui também foi Jesus que disse. Então, o terceiro ponto é esse, é nós termos um coração puro. Jesus nos ensina a ter um coração puro, porque Ele diz que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Cara, se a gente tiver um coração puro todos os dias, nós veremos a Deus. Tem noção do que significa isso? E aí a gente pode refletir: ter um coração puro, então é ser perfeito, é não ter falha, não cometer erros. Não é isso. Mas é limpar o nosso coração todos os dias. Porque nós somos imperfeitos e continuaremos sendo imperfeitos até a volta de Jesus. Então, todos os dias, nós temos que buscar purificar o nosso coração. Porque bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Sabe o que significa bem-aventurados? Bem-aventurado não é só ser feliz. Bem-aventurado é mais do que feliz. Existem algumas palavras que, quando a Bíblia foi traduzida, do hebraico, do aramaico, enfim, quando foi traduzida a Bíblia para o grego, para o latim e depois para todas as outras línguas, e aí na nossa língua portuguesa não existe tanto uma riqueza de detalhes em algumas palavras. Então essa palavra, muitas vezes, quando a gente lê bem-aventurado, fala assim: pô, deve ser maneiro, o cara tem um coração puro e tal. Não, mas bem-aventurado é mais do que feliz. Tipo assim, eu estou muito feliz. Bem-aventurado é mais do que isso, cara. Bem-aventurado é um estado de espírito assim pleno. Então, quando Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então fala assim, cara, Jesus está falando pra gente: se você limpar o teu coração todos os dias, se você buscar que o teu coração seja purificado todos os dias, cara, você vai ser tão feliz, que você vai me ver todos os dias. Tem noção do que é isso, cara? Se a gente buscar o nosso coração seja purificado, a gente vai ver o Senhor, cara. E aí a gente pega o exemplo de Davi. Todos aqui, eu creio, conhecem o exemplo de Davi, que foi um dos maiores reis de Israel. E como que Davi era conhecido? Alguém lembra? Como que Davi era conhecido? Do homem segundo o coração de Deus. Olha isso, cara. Imagina Deus chegar assim e falar assim: cara, Dudu é um homem segundo o meu coração. Imagina a gente ser reconhecido por isso, cara. A gente olhar e falar assim: cara, cara, conhece Marcos? Marcos é um homem segundo o coração de Deus. Imagina ser reconhecido por isso. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. É porque ele não tinha falhas? Pelo contrário, meu irmão. Davi pisou muito na bola. Só a graça de Deus. Mas por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque mesmo quando ele errava, mesmo quando ele cometia as falhas dele, ele também era pronto a se arrepender diante do Senhor. E ele buscava um arrependimento. E ele falava: Deus, não tira de mim a tua presença. E aí lá em Salmos 51,
Davi fala justamente isso. Salmos capítulo 51, versículo 10. Salmos 51, capítulo 10. Salmos capítulo 51, versículo 10. Davi diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Versículo 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o seu Santo Espírito. Vou repetir aqui esse versículo 10, que Davi fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então a gente precisa orar isso ao Senhor. Fala: Deus, cria em mim um coração puro, Senhor. Cria em mim um coração puro, Senhor. Por que Jesus fala que nós devemos ser como as crianças? É por causa da inocência, cara, de uma criança. É por causa da pureza de uma criança. Que não tá nem aí, tá todo mundo olhando, se ela é pura, cara. Isso é maravilhoso. E Jesus fala para que a gente seja como as crianças. Para que a gente tenha pureza no nosso coração. E a gente tem visto tantas coisas atualmente, porque tudo nesse mundo quer fazer com que tire a nossa pureza. A gente vê cada vez mais cedo, sabe, jovens se envolvendo com as drogas, se envolvendo com a prostituição. Cada dia mais cedo, jovens estão se envolvendo com as coisas desse mundo. E quando a gente para refletir, cara, é até um pouco espantoso, assim, como que tá essa geração, cara. Confesso que, às vezes, até ontem eu tava conversando com o Ian. Aí eu tava conversando com o Ian, eu falei, cara, quando eu tinha 15 anos, meu Deus do céu, não tinha nem um terço da maturidade que esse moleque tem. Quando eu tinha 15 anos, eu só queria saber de jogar bola e tal, não sei o que, ir pra escola. Eu não tava querendo saber de nada, mano. Hoje em dia, com 15 anos, a molecada já tá querendo pegação, já tá querendo saber de balada, o nego já tá usando droga, não sei o que e tal. Cara, por quê? Porque a pureza tem sido tirada dessa geração. Cada vez mais a pureza tá saindo. Pois é, olha isso. Olha isso. Eu não sei se vocês já viram uma menina, não, é um menino. Eu esqueci o nome dele agora. É lá dos Estados Unidos. Tem até uma parada, um programa sobre a vida dele no canal aí, agora que eu esqueci agora. É, esse mesmo. Cara, se eu não me engano, ele tem 12, 13 anos. E aí ele recebeu uma ordem judicial que ele vai poder mudar de sexo. O garoto tem 12 anos de idade, mano. Atualmente. Esse programa já deve ter uns 2, 3 anos. Então começou quando ele tinha 10 anos, 11 anos. Aí, que doideira. Garoto de 8 anos recebeu uma ordem judicial que ele vai poder mudar o nome dele, vai poder mudar a certidão de nascimento. Cara, o nego tá ficando maluco, cara. A pureza foi tirada. Então, por isso que é tão importante, por isso que Jesus fala: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Cara, a gente tem que buscar essa pureza e a gente tem que resgatar essa pureza nessa geração. Deus nos chamou nesse tempo para que a gente resgate essa geração, cara. Que a gente não deixe isso se perder cada vez mais. Eu creio que, assim, o mundo, ele cada vez vai ser mais mundo. Isso é bíblico. No fim dos tempos, o amor de muitos se esfriará e a gente vai ver só loucura nesse mundo, como a gente tem visto. E, infelizmente, algumas coisas vão piorar.
Mas não é por isso que a gente tem que falar assim, ah não, o mundo vai ser cada vez mais mundo, as coisas vão piorar realmente, está escrito na Bíblia e tal, então não tem o que fazer. Não, tem o que fazer sim. Nós podemos nos levantar nessa geração e resgatar a pureza dessa geração. Sabe, nós podemos orar, interceder, discipular, ensinar essa geração para que essa geração seja resgatada e as próximas gerações continuem sendo resgatadas para Jesus. Foi o que eu falei ontem para Ian. Falei, Ian, você tem 15 anos de idade, cara. Glória a Deus por isso. Queria eu, quando eu tivesse 15 anos, estar caminhando como você tá, cara. Com 15 anos eu nem sabia quem era Jesus, cara. Só ouvia falar quem era Jesus. E eu tive que passar por várias coisas na minha vida para que depois eu entendesse quem era Jesus na minha vida. Mas se eu pudesse voltar atrás, Eric, se tivesse uma opção de você voltar atrás, eu voltaria atrás, cara. Muitas coisas na minha vida eu não teria feito quando eu era moleque. E eu teria, desde os meus 15 anos de idade, caminhado com Jesus. Então, cara, a gente tem que buscar essa pureza de coração. Amém? Então, esse é o terceiro ponto. Para que o nosso caráter seja moldado por Jesus, é ter um coração puro. E aí vem o quarto ponto. Depois que a gente tem a revelação, a gente tem um coração humilde, um coração puro. Então, a partir daí, nós temos que nos encher da palavra de Deus. Nos encher da palavra de Deus. E aí, lá em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte. Paulo também foi um cara doido demais. Colossenses 3. Colossenses 3,16. Lá no finalzinho da Bíblia, Colossenses 3, capítulo 3, versículo 16. O apóstolo Paulo diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, no começo do versículo, o apóstolo Paulo ele está instruindo a igreja e ele escreve essa carta e ele fala o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O apóstolo Paulo instrui a igreja: habite em vós a palavra de Cristo. O que é habitar? É morar. Então a palavra de Deus tem que fazer morada em nós todos os dias. Não é tipo assim, a palavra de Deus seja visitada em vosso coração. Não, a palavra de Deus venha fazer habitação no nosso coração. A palavra de Deus ela tem que estar enraizada dentro de nós. Tem que ser morada dentro de nós. E eu percebo que muitas vezes a gente valoriza mais a presença manifesta do Espírito Santo do que isso daqui, ó. Reflete comigo, se muitas vezes a gente não valoriza mais a presença manifesta do Espírito Santo, ou seja, igual o louvor aqui, que foi, cara, céu na terra aqui, esse louvor mais cedo agora, no começo do culto. Foi maravilhosa a presença do Espírito Santo aqui. Glória a Deus por isso. Só que eu percebo que muitas vezes, e eu falo por mim, a gente valoriza mais essa presença manifesta do Espírito Santo do que isso daqui. E aí, a gente se alimenta de culto em culto. Mas e de segunda a segunda, quando a gente está na nossa casa? Quando a gente está no trabalho, no intervalo? Quando a gente está na faculdade? Quanto tempo nós temos dedicado à palavra do Senhor no nosso dia a dia?
Fica essa reflexão para cada um de nós. Cara, a presença do Espírito Santo manifesta é maravilhosa. O mover do Espírito Santo é maravilhoso. A gente ficar chapado no Espírito Santo é maravilhoso, cara. Eu vou falar que não é, claro que é. Todo mundo gosta, todo mundo quer. Só que é um tempo de nós como igreja não caminharmos só nesse fogo, 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 mas a gente caminhar na palavra e no fogo. Sabe por quê? Porque eu percebo que, cara, eu tenho 10 anos de convertido. E eu já vi muita coisa, já acompanhei muita coisa, assim, nessa minha caminhada. Já tive a oportunidade de ir em outros estados, glória a Deus por isso. E eu percebo que é um tempo na igreja de que a gente tem que caminhar nas duas coisas. Sabe por quê? Porque a igreja brasileira se dividiu em duas. A igreja pentecostal, que é só do fogo. É tu chegar no culto e todo mundo caiu no chão, não sei o que, babando e aí acaba o culto e fala assim: meu irmão, que doideira, meu irmão, que culto foi esse? Que princípio você aprendeu naquele culto ali? Ah, meu irmão, só sei que foi forte, meu. Só sei que eu tava no chão, babando, chorando, gritando, pulando e... Beleza, isso é bom? Isso é válido? Amém. E aí teve outra igreja brasileira que se separou e que só ficou assim: boa noite a todos. Queria compartilhar a palavra de Deus nessa noite. Vamos estudar a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Vamos entender a profundidade disso daqui. E aí o cara só fica na palavra, na palavra, na palavra. Não deixa o agir do Espírito Santo também. Ficou só na palavra, aquele culto frio. Aquele silêncio. Você não escuta uma palma. Você não escuta um glória a Deus. Aleluia. Então eu vejo que existiam essas duas divisões na igreja brasileira. A igreja do fogo e a igreja só da palavra. Que é uma frieza que só Jesus. Mas é o tempo de nós que temos tido a compreensão disso, caminharmos em equilíbrio. A gente caminhar no mover do Espírito Santo, amém, glória a Deus, vamos caminhar no mover do Espírito Santo, deixa o Espírito Santo agir, que ele tem a total liberdade. Assim como lá em Coríntios, Paulo fala que onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Então, aonde o Espírito de Deus está, há liberdade, não há prisão. Então, meu irmão, tu quer chorar, chora, tu quer pular, pula, tu quer gritar, grita, mas vamos também aprender a palavra de Deus. Vamos ser enraizados na palavra de Deus. Aquilo que o pastor Ali comentou agora há pouco, está sendo aprovado esse projeto, como tantos outros, em relação à pedofilia, em relação a tantas outras coisas de nossa nação. E a gente nem toma conhecimento disso. Então a gente tem que estar enraizado em conhecimento da palavra. Para a gente poder ter fundamento, cara. Fundamento na nossa vida. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa transbordar o Espírito Santo. Claro que sim. E isso faz toda a diferença, sim. Mas a gente precisa ser enraizado na palavra de Deus. Então esse é o quarto ponto para que a gente tenha o nosso caráter moldado por Jesus. Que a gente seja cheio da palavra de Deus todos os dias da nossa vida. Que a gente dedique tempo à palavra de Deus. Que a gente estude a palavra de Deus. Se você tem a oportunidade de fazer um curso, cara, teológico, faça, irmão. Faça, estude a palavra. Dedique tempo à palavra. Dedique tempo de leitura à palavra de Deus. Porque como está escrito lá em Salmos 119. Salmo 119, versículo 105. É um texto bastante conhecido. Salmos 119, versículo 105 diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés.
A palavra de Deus, quando a gente está cheio da palavra de Deus, quando a gente está enraizado na palavra de Deus, a nossa caminhada vai ser iluminada pela palavra de Deus. A gente não vai caminhar na escuridão e falando assim, caramba, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Qual é o meu próximo passo? Irmão, se a gente estiver cheio da palavra de Deus, ela vai ser lâmpada para os nossos pés e vai ser luz para o nosso caminho. Todos os dilemas da nossa vida estão aqui, cara, nesse livro. Tudo que a gente precisa aprender na nossa vida está aqui nesse livro. É claro que a gente não tem que apenas ler como um livro normal, mas ler buscando a revelação do Espírito Santo, como a gente falou no primeiro ponto. Porque aí sim, essa palavra vai ser enraizada dentro de nós, cara. E nada nem ninguém vai arrancar essa raiz de dentro de nós. A palavra de Deus vai estar fundamentada dentro de nós. E a gente não vai ter, só como o pastor Aleph fala, a gente não vai ter versículos decorados, mas a gente vai ter versículos encarnados. A gente não vai ficar falando assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas é isso que está encarnado dentro de nós. Quando vier uma tribulação, eu entender o que significa isso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pô, tô passando uma luta, tô passando uma dificuldade. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, irmão. Eu vou caminhar nessa palavra. Essa palavra é luz para minha vida. E é nisso que a gente precisa caminhar. A gente precisa entender quão importante é a gente caminhar alicerçado na palavra de Deus. Mais do que nunca a gente precisa disso. Mais do que nunca. Porque a gente vive uma época que informação tem para todo lado. Teve não sei quando, foi um pouco tempo atrás, estava conversando lá em casa, não sei quem me falou isso, que fizeram um levantamento e se fosse hoje em dia, uma criança de 10 anos hoje em dia tem mais informação do que um imperador romano na época. Então olha só isso. Uma criança de 10 anos atualmente, ela tem mais informação na mente dela do que um imperador da época, na antiguidade. Então hoje em dia tem muita informação, mas tem pouca revelação. Então, cara, não basta a gente só se informar. A gente tem que ser enraizado na palavra de Deus. Então a gente precisa caminhar nesses 4 pontos na nossa vida para que o nosso caráter seja moldado por Jesus. Sabe, nós temos sendo ministrados de que nós estamos em obras nesse tempo. E glória a Deus por isso. Que todos os dias a gente venha realmente estar em obras. Que a gente venha ser moldado pelas mãos do oleiro todos os dias. Então que a gente venha caminhar nesses 4 pontos para que o nosso caráter seja moldado por Jesus. Porque foi como a gente estava falando no começo, não adianta eu cantar bem, não adianta eu falar bem, não adianta eu fazer qualquer coisa. Se eu não tiver caráter, irmão, não adianta nada. E eu creio que uma das coisas que mais falta nessa sociedade atual é caráter. Por que hoje em dia um cristão não tem mais respaldo como tinha antigamente? Se você conhecer pessoas que são muito tempo já convertidas, e elas falam, cara, que antigamente um cristão era reconhecido totalmente diferente na rua. Hoje em dia um cristão não tem mais respaldo diante da sociedade. Sabe por quê? Porque falta caráter, irmão. A gente vê escândalos aí nos jornais, a gente vê tantas coisas aí na internet. Por quê? Porque falta caráter. Então nosso caráter ele precisa ser moldado todos os dias. Então que a gente possa caminhar nesses 4 pontos para que o nosso caráter seja moldado por Jesus. Então o primeiro ponto é que a gente tenha a revelação do Senhor.
A revelação, ela vai trazer a luz do Espírito Santo no nosso espírito, para que a nossa mente seja ministrada. Não é a mente primeiro, depois o espírito. É o espírito, depois a mente. Segundo ponto é caminhar em humildade. Porque bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Terceiro ponto é nós termos um coração limpo todos os dias. Todos os dias nós devemos purificar o nosso coração. Porque bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O quarto ponto é a gente se encher da palavra de Deus. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então eu queria compartilhar essa palavra com você nessa noite, que você reflita sobre isso. Que o nosso caráter seja moldado por Cristo todos os dias. E para que nós sejamos filhos e filhas maduros, que manifestem o reino de Deus nessa terra. A palavra de Deus diz que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós precisamos manifestar o reino de Deus nessa terra. Mas para que a gente manifeste o reino de Deus nessa terra, o nosso caráter precisa estar moldado por Jesus. Porque não adianta, irmão, a gente querer manifestar o reino de Deus sem ter caráter. Não adianta a gente querer aparecer. Manifestar o reino de Deus é diferente de aparecer. Tem muitas pessoas querendo aparecer para o mundo, mas tem poucas pessoas querendo manifestar o reino de Deus nesse mundo. Aparecer é mole. Mas aqui na Bíblia não está escrito: a criação aguarda para que os filhos de Deus apareçam para o mundo. Mas a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então que nós nos levantemos como essa geração que vai resgatar o nosso caráter. Que a gente manifeste o reino de Deus em Teresópolis. Que a gente manifeste o reino de Deus no Brasil. Que a gente manifeste o reino de Deus nas nações. Amém?